Vamos lá! Olá, tem alguém aí? Lógico que tem, boba. Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, finalmente, depois de muito tempo, eu posso sentar aqui com vocês. E senta que lá vem a história, minha filha. E contar o porquê que eu fiquei há tanto tempo longe da internet. Pra gente não perder o costume, comece esse vídeo deixando um joinha aqui, se inscrevendo no canal e vai deixando suas opiniões. Ou só um comentário mesmo aqui embaixo. Só pra te informar antes de começar o vídeo, eu acabei de passar por uma cirurgia no meu maxilar, então eu estou com essa parte da minha boquinha dura. Então antes de você achar que eu fiz algum preenchimento no meu lábio ou coisa do tipo, não é, tá? Só tô esperando voltar ao normal, vai demorar um tempinho ainda, mas minha dicção tá um pouquinho falha. Me perdoem por isso, mas dá pra conversar com vocês, vamos? Eu não sei por onde começar. Já posso adiantar pra vocês, gente, que agora a Groove, ela não me colocou no porão, ela não me trancou, ela não me proibiu de aparecer aqui na internet, tá bom? Eu já tô aqui sei lá, umas 5 vezes, já tentei gravar esse vídeo umas 5 vezes, mas aí eu não gostei e apaguei de novo, porque eu quero que fique tudo muito bem explicado. E eu também tive a decisão de só fazer esse vídeo quando eu tivesse certeza de que eu já tivesse entendido tudo que aconteceu nesses últimos anos. Eu quis mesmo que esse vídeo ficasse bem íntimo, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer ver vídeos meus e me acompanha e ainda me segue nas redes sociais e sempre me pergunta quando eu vou voltar pro YouTube. Inclusive, é por um comentário recente mesmo que eu recebi no meu último vídeo, que eu voltei a postar alguns vídeos aqui. Eu vou ler pra vocês, que é do Fred. Ele falou assim: toda vez você fala, tô voltando, mas não volta. Quando vai ser o comeback mesmo pro YouTube, menina? Saudades. Então eu sabia que uma hora ou outra eu tinha que vir conversar com vocês e ser bem sincero com vocês, assim como eu já sempre fui. Não é o vídeo que eu mais amo fazer aqui. Eu gosto de trazer grandes conteúdos e, enfim, vídeo muito pessoal assim, eu fico muito... E é muito doido, porque recentemente eu vi uns vídeos de outros criadores da minha época também explicando por que ficaram um tempo fora. E eu acho que cada um tem o seu motivo pessoal, cada um, né, tem uma história diferente, e hoje eu vim contar a minha. Bom, pra quem me segue há anos aqui, quem não sabe, eu tenho meu canal há 11 anos, eu postava muito conteúdo na época do meu auge, assim. Eu acho que eu postava 3 vídeos na semana de maquiagem artística. Eu comecei lá no Facebook, lá em 2015. Meus vídeos viralizavam por conta da maquiagem artística, por conta que eu era um menino que fazia maquiagem artística. A maquiagem artística era uma grande novidade da época. Eu acho que eu fui um dos primeiros influenciadores a viralizar tanto com maquiagem artística na época, ainda mais por eu ser um menino que se maquiava. Hoje em dia a gente tem vários incríveis influenciadores, enfim. Eu também tinha o meu canal, que eu era muito dedicado ao meu canal. Quem me segue aqui sabe, eu era muito dedicado. Eu passava noites em claro, fazendo grandes conteúdos, eu sempre fazia grandes especiais. Pra você entregar 3 maquiagens artísticas por semana no YouTube, no TikTok, no Instagram, era um trabalho muito difícil, mas eu sempre tive essa vontade, essa gana de entregar tudo pra vocês, né? Tanto é que hoje eu até sofro por isso, porque quando eu entrego algo a menos, vocês acabam comigo. Meus especiais de Halloween tinham vídeos todos os dias, maquiagem todos os dias, 31 maquiagens de Halloween no mês. Então assim, era muito frenético. E aí do nada, bum, um certo tempo eu sumi, simplesmente sumi. Meus conteúdos simplesmente pararam. E é isso que eu vou explicar o que aconteceu em todos esses anos. Eu devo uma satisfação pra vocês, pra minhas filhas, né? Inclusive, um dos motivos de eu fazer esse vídeo foi que mesmo nesses 5 anos, mesmo muito tempo longe daqui do canal, de fato, e assim, eu digo, até teve alguns conteúdos nesses últimos 5 anos, tá? Até teve alguns. Mas eu não tava entregando do jeito que eu entregava antes. Eu tava entregando porque muita gente me pedia mesmo. Não some. A gente precisa dos seus vídeos e enfim, muitos dos conteúdos desses últimos 5 anos eu fazia mais porque eu me sentia pressionado de estar presente, mas eu não tava conseguindo fazer daquele jeitinho que eu fazia antes. Eu comecei a ter grandes dificuldades de fazer conteúdos aqui, inclusive ficava muito triste por isso, porque até amigos, colegas de YouTube na época que eu comecei a parar um pouco, que me assistiam também, falava: meu Deus, você não pode parar, você tá parando muito, você precisa continuar, o que você faz é muito bom e tudo mais. E eu ficava triste mesmo, porque eu tava tentando me esforçar ao máximo do jeito que eu me esforçava no começo do canal e eu já não tava mais conseguindo fazer do jeito que eu fazia. E até então eu não tinha uma resposta ainda o porquê que tava sendo tão difícil. Afinal eu fazia isso, eu já tava fazendo há anos, né?
Eu sempre fazia grandes cenários, grandes produções, trazia os meus amigos, gravava collabs. Inclusive é o que eu falei, eu abandonei, eu acho que talvez o meu canal na época do auge do meu canal. Não era porque o canal parou de ter views, não era porque eu não tava trabalhando. Eu lembro que eu tinha, na época que eu parei o canal, eu tinha pelo menos uns 4 contratos fechados com marcas mensalmente, assim, sabe? Trabalhei muito. E simplesmente no grande auge, onde eu tava cheio de views, cheio de publicidade, eu não tava conseguindo mais. Não tava do mesmo jeito que o começo. Eu achei até na época, achei estranho, porque eu sempre fui muito dedicado. E aí do nada eu comecei a ter uma dificuldade muito grande de fazer os vídeos. Mas assim, muita dificuldade, gente. A ponto assim, de eu sentar ali na cadeira e antes de gravar com vocês, eu ter vontade de chorar. Sentar, ter vontade de chorar, mas mesmo assim eu venci essa vontade de chorar, ligava a câmera e... Por isso que talvez nos últimos anos eu falo que não foi do jeitinho que eu fazia. Porque no começo não era tão assim, né? Eu conseguia realmente fazer muito espontâneo e tudo mais. Só que depois de um tempo começou a ficar muito difícil e eu não entendi o porquê. Eu achei até que foi um efeito pós-pandemia na época, né? Porque na pandemia eu trabalhei muito. Foi o ano que eu mais vendi publicidade. Foi o ano que eu acho que o meu canal teve mais views. Eu não sei, eu acho que acredito que foi até quando eu bati 1 milhão aqui. Então eu até achei que quando acabou a pandemia, eu tinha achado que era porque eu tinha ficado 1 ano trancado dentro do meu estúdio, gravando maquiagem artística, e aí eu queria viver a minha vida. Então eu até achei que na época foi por conta disso. E eu achei que até que eu tava traumatizado, que eu não conseguia gravar depois. E aí eu até busquei ajuda na época, eu achava que eu tava tendo só crises de ansiedade. Fui atrás de fazer uma terapia, comecei com um psicólogo, né? Porque eu queria melhorar isso. Inclusive eu comecei a terapia por conta do YouTube. Porque eu tava sentindo que eu já não tava conseguindo gravar mais. Eu sentia essa pressão do meu público de por favor não pare, dos meus amigos. Enfim, e eu ficava meio desesperado, que eu falava, gente, calma, eu não posso parar. Só que eu não tava conseguindo. Eu busquei a ajuda profissional, comecei a fazer terapia em 2022, inclusive até hoje eu não parei de fazer, inclusive adoro. E aí eu achava que era ansiedade, comecei a tratar, né, essa ansiedade somente com terapia, não fiz nenhuma medicação pra ansiedade, fiquei anos, na verdade, sem nenhuma medicação. Eu lembro que assim, a cada ano que passava, ficava pior. Parece que foi agravando durante os anos. E foi isso que eu comecei a achar estranho, porque eu lembro que no começo eu gravava menos, depois era outra dificuldade. Eu via que conforme passava os anos, cada vez mais era mais difícil até eu parar de fato. Então isso não teve nada a ver com eu estar trabalhando com alguém ou coisa do tipo. Eu dava super pra eu continuar o meu canal e trabalhando em outra empresa. Só que eu comecei a ter essa grande dificuldade. Eu tava fazendo terapia e nada se resolvia. Eu achei uma época que eu tinha perdido o interesse. Falei assim, será que eu não gosto mais de maquiagem? Será que eu não gosto mais do YouTube? Não fazia sentido pra mim, porque minha cabeça nunca parava de ter ideias de YouTube. Eu sempre tinha ideias de especiais, eu sempre tinha ideia de maquiagens novas ou quadros novos, só que eu não conseguia nunca realizar eles, assim, nunca mais saía do papel como eu tava conseguindo antes. E aí eu me senti num beco sem saída. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Nem eu sabia. Então por muito tempo eu ainda tentei explicar pra vocês que era por conta de horário, que era por conta que eu viajava, mas no fundo nem eu sabia o que estava acontecendo. E ainda nesse meio do caminho, né, eu trabalhando, viajando o mundo, fazendo turnê, trabalhando com a Glória e tudo mais, todo lugar do Brasil que eu ia, até quando a gente fazia fora do Brasil, sempre tinha alguém que era seguidor do meu canal, que me pedia pro canal voltar. E começou a assistir no meu canal, hoje em dia tem uma profissão, porque se incentivou a fazer maquiagem também na pandemia, por minha causa. E aí ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz, que eu falei assim, caramba, já se passaram anos que eu tô longe do YouTube, e mesmo assim as pessoas ainda têm esse amor por mim, esse carinho por mim, né? O que me deixava triste, porque ao mesmo tempo eu ficava, caramba, por que eu não tô conseguindo voltar? Enfim, depois de muito tempo fazendo terapia, eu comecei a achar muito estranho de tá tratando e nunca consegui voltar a fazer as minhas atividades como... E não só isso, outras atividades também eu já não tava conseguindo fazer direito, assim. Eu já comecei a perceber que algumas outras coisas até dentro de casa tava virando uma grande dificuldade. Tipo, pra eu me preparar pra, sei lá, lavar um tênis, eu precisava de uma semana inteira pra me preparar psicologicamente pra fazer uma tarefa.
E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que qualquer tarefa que eu precisava fazer, que seja pra mim, tá? Quando era tarefa assim pros outros, eu conseguia mais. Tipo, preciso trabalhar, era mais fácil. Mas quando era pra mim, quando eu precisava eu resolver alguma coisa, seja burocrática, seja... Nossa, eu precisava de muito tempo pra poder, assim, organizar a minha cabeça pra conseguir fazer uma tarefa. Aí foi o momento que eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Tá tudo muito difícil pra mim, tudo muito difícil. Aí eu comecei a conversar isso na minha terapia. E aí foi quando, acho que foi ano passado, no meio do ano passado, que daí meu psicólogo começou a falar comigo sobre TDAH. Assim, já tinha ouvido falar de TDAH, mas eu nunca quis procurar nada sobre, porque eu nunca quis nem me incentivar a achar que eu tinha alguma coisa. Eu sempre, como eu já pagava um profissional pra falar sobre isso, eu deixava ele falar o que poderia estar acontecendo comigo. Não ficar na internet, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. É como eu falei, às vezes eu via algumas pessoas, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá. Aí você vê a pessoa nunca foi no médico pra achar que tem. Ela simplesmente viu um vídeo e acha que tem. Pra mim isso não entrava muito na minha cabeça. Aí eu primeiro comecei a conversar isso com o meu psicólogo sobre TDAH. Ele não me diagnosticou, tá? Porque não é o psicólogo que faz o diagnóstico. Mas ele começou a falar sobre isso. E depois de tantos anos que eu tava ali tentando resolver, achando que era sobre ansiedade, foi a primeira vez que tudo começou a fazer sentido pra mim. Foi uma das primeiras vezes que eu fui pra terapia e voltei realmente com uma pulga atrás da orelha, tipo, isso tá fazendo sentido. Não fazia sentido somente por conta do meu trabalho. Fazia sentido da minha vida inteira. Foi a primeira vez que eu tava na terapia e minha cabeça fez assim, ó. Tipo, voltou à minha infância. Eu percebia que sempre ele ficava perguntando coisa de infância, coisa de família, e nunca saía algo muito relevante, sabe? Mas no dia que ele começou a falar sobre TDAH comigo, foi a primeira vez que minha cabeça inteira voltou. Tipo assim, na minha vida inteira, desde quando eu era criança, alguns pontos muito específicos que eu falei assim, ok, peraí. Vamos entender. Aí fiquei uns bons meses ainda conversando sobre isso. E aí depois eu comecei a perceber as coisas. Tipo, depois que eu conversei um pouco sobre isso e eu sabia alguns dos sintomas, eu comecei a mais perceber na minha rotina as coisas. Então, tipo, às vezes eu ia fazer alguma coisa, eu parava e falava, Aí eu ia fazer outra coisa, eu ficava, Aí eu fiz, oxente, tá na mesma hora. Aí no quesito YouTube, eu já tava num momento onde eu não conseguia mais gravar. Tinha milhões de pensamentos. Eu pensava em milhões de especiais de maquiagem pra fazer. E era tantos pensamentos que eu nunca conseguia focar em um. E aí acabava que eu tinha um monte de ideias, um monte de coisa e nunca conseguia realizar nenhum deles. Fora outras coisas, gente, que tipo assim, às vezes quando eu até me preparava pra fazer alguma coisa aqui, eu começava a sentir fome mesmo depois de comer. Parava pra gravar, organizava o meu dia inteiro, porque tinha que fazer isso e fazer aquilo, tudo antes de gravar. Fazia milhões de funções. Aí quando chegava pra gravar, eu começava a sentir fome, sem estar com fome, tipo, eu tinha acabado de comer, começava a me dar fome, não, aí eu preciso comer. Olhava e falava, não, mas o meu cabelo não tá bom hoje, eu preciso cortar, então eu vou deixar pra amanhã. Aí no outro dia, essa luz não tá muito boa, eu preciso trocar. E enfim, a minha cabeça ia criando milhões de coisas até quando chegava no momento de eu não conseguir gravar. E aí se eu conseguia, na verdade, resolver tudo, conseguisse sentar pra gravar, quase todos eu senti uma vontade extrema de querer chorar antes de gravar, sabe? Eu lembro, acho que no vídeo do Grinch do ano passado, eu tava com um amigo aqui, eu fui comentando. Foi quando eu tava percebendo já. Organizei tudo e na hora que eu sentei eu falei assim, eu quero chorar. E aí eu começava assim, muito mal. Quando chegava lá, sei lá, no meio do vídeo que eu via que tava tudo fluindo, aí me dava um gás e eu falava, não, eu gosto mesmo de fazer isso. Só que era sempre um inferno, gente, pra gravar. E aí foi aí que eu percebi que tinha algo muito errado comigo. Então eu resisti um pouco de querer tomar remédio pra TDAH, eu demorei um pouco. Porque eu tava bem insegura, nunca tinha visto nada sobre, até um dia que eu vi alguém muito próximo a mim falando que também, né, sofria com isso. E foi quando essa pessoa falou todos os sintomas que ela sentia e que a medicação do TDAH ajudou ela a voltar à vida normal dela. Foi quando que me deu um estralo e eu falei assim, gente, é tudo que eu sinto. Foi no momento que eu falei assim, agora eu acho que é o momento de talvez procurar uma medicação pra tentar, porque eu tinha muita vontade de voltar pro YouTube. Era como se eu tivesse superpoderes e não tava conseguindo usar. Eu sabia que eu poderia fazer milhões de vídeos incríveis e, enfim, ainda estar acontecendo no YouTube, mas
A minha cabeça não tava deixando, gente. Eu não tinha uma resposta pra isso. Eu não achava que minha cabeça era tão potente a esse ponto. A ponto de... Porque eu era muito determinado no começo do canal, sabe? Eu era muito... Nada me parava. Tipo assim, eu tinha dedicação, eu era dedicado... Se tivesse que acordar cedo, eu acordava. Se tivesse que dormir tarde, eu dormia. Mesmo sem dinheiro, eu fazia. Mesmo no meu quartinho, eu realizei tudo que eu conquistei na minha vida, sabe? Eu conquistei tudo na minha vida por conta do canal, gente. Foi divulgando as minhas maquiagens, foi divulgando o meu trabalho. Então, tipo assim, o que era impossível, eu saí de um quartinho de 2x2. Eu nem tinha nada de condição financeira pra fazer isso. Eu nunca tive um apoio financeiro, nem da minha família, nem de ninguém. Sempre foi, eu fazia, sei lá, alguns bicos de maquiagem, juntava um dinheiro e comprava uma luz, comprava uma câmera, comprava um cenário, sabe? Isso pra mim não foi impossível. Aí depois que eu consegui toda a estrutura, que eu consegui um canal que tava no auge na época, eu simplesmente parei, eu não achava que minha cabeça era capaz de me brecar. Falava, não, impossível. Demorou muito tempo pra eu entender que era possível, sim. Aí, no começo do ano, foi depois do carnaval, depois do carnaval, eu marquei olha, que da idade chega, viu? E com ela muitas surpresas. Tipo, o psiquiatra. Mas eu decidi um dia marcar o psiquiatra, fui, falei tudo que aconteceu, passei algumas sessões. E nem precisei falar muito, porque a psiquiatra já entendeu muito bem o que estava acontecendo. E foi quando ela me deu a medicação. E, inclusive tem um nome muito engraçado que chama Atenta. Eu tinha assim um pouco de preconceito. Falei, ah não, vou tomar medicação, tô doida, não sei o que. Sei lá o que eu achava que eu ia ficar, gente. Em uma semana. Parece que assim, a minha vida mudou. Mudou assim, notoriamente assim. Parece que assim, eu tava na escuridão e voltei pra luz. Tudo ficou mais fácil. E não é nada que me acelera, eu não fico acelerado, eu não fico... Tem outras medicações que você fica doidona e tá... O meu pré-treino me deixa mais agitada. Pelo menos o que eu senti é só o que tava me dificultando mesmo. Eu coloco uma tarefa pra fazer, eu consigo fazer sem esforço. Sem fritar o meu cérebro, que era isso que acontecia. Eu precisava de semanas pra me preparar pra fazer uma tarefa simples. Hoje em dia eu consigo, eu voltei. Estou voltando, graças a Deus. Consigo fazer sem nenhuma dificuldade. Eu comecei a testar, a voltar a gravar. As últimas vezes que eu gravei, 2 últimas maquiagens que eu fiz aqui, inclusive uma delas está aqui no canal. Vou deixar por aqui pra vocês assistirem. Gente, eu fiz assim, sensação é que eu voltei em nem em 2020, gente. Falando assim, até na época que eu gravava muito, lá em 2020, já era uma dificuldade. Se vocês lembrarem, eu sempre gravava de madrugada. Eu percebo que eu amava a madrugada porque eu tentava deixar pro mais tardar possível. Era isso que fazia comigo, sabe? Eu ficava o dia inteiro fazendo outras coisas até chegar no que eu precisava fazer. Deixava para o máximo que eu podia aguentar. E ainda eu conseguia na época. E isso foi gravando com o tempo, né? Depois de uma semana já tomando a medicação, eu vi que realmente eu não tava conseguindo viver normalmente. Conversando assim atualmente, eu vi que até amigos meus tratam desde criança, enfim. Pessoas que eu nem imaginava também tratam, e aí eu falei assim, caramba, talvez se eu tivesse feito isso naquela época, eu não teria tomado um prejuízo tão grande aqui no YouTube, né? Porque praticamente, gente, eu vou começar do zero agora no YouTube. Isso não me assusta, tá? Não me assusta justamente porque, gente, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim e eu sei o que eu construí. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, o meu trabalho, as minhas viagens, meu estúdio, tudo. Eu sei que fui eu que fui atrás. Eu sempre fui muito determinado. Eu nunca tive medo de nada. Não tive medo de aparecer um menino maquiado na internet, no palhaçada. Comecei de uma época sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Óbvio, eu tive o apoio da minha família. Foi o moral, mas o financeiro foi eu construindo no meio do caminho. Eu que fiz bico lá no começo pra fazer o meu primeiro curso de maquiagem. Eu que meti as caras na televisão pra ganhar o meu primeiro curso em Hollywood. Então assim... É triste porque eu cheguei num auge muito grande no meu canal e simplesmente parei. Gente, mesmo depois de tanto tempo sem postar, as pessoas ainda falam comigo. E o tempo todo, tá, gente? Eu sou uma bicha que vai pra festa, vai pra balada aqui em São Paulo. E mesmo nos lugares mais sombrios, as pessoas vêm falar comigo e eu acho assim, caramba... Realmente eu fui importante na vida delas. Infelizmente, eu acabei ficando doente nesse meio do caminho. Aí não tem como, né, fazer as coisas acontecer. Então, quando eu falo que eu não tô com medo, eu não tô com medo, gente, de postar vídeo aqui e dar 1000 views. E dar 500 views, e dar 2000 views. Porque eu comecei do zero, sabe? Agora eu ainda tô começando ainda com uma base de pessoas que gostam de mim. Vai ser difícil? Vai, mas também foi lá atrás. E eu vou atrás porque eu sou dedicado, eu não tenho medo de enfiar minhas caras,
Eu não vou ter medo de fazer outros especiais, eu não vou ter medo de inovar no meu conteúdo. E eu acho que respondendo o comentário do Fred, que ele tá falando que toda vez eu falo que eu tô voltando e não volto, eu acho que, Fred, dessa vez, eu tô achando que eu vou voltar. E eu vou voltar babado. Vai ser um pouco difícil? Vai. Eu vou precisar da ajuda de vocês? Vou, muito. Mas eu tô feliz também porque eu não ia voltar e gravar um vídeo desses se eu não tivesse realmente achando uma grande diferença. Eu tô sentindo uma grande diferença. Eu não posso chegar também pra vocês e falar, ah, mas e no futuro, daqui 1 ano, 2 anos? Eu não sei, gente, futuro eu não sei. Eu acho que eu consigo falar pra vocês do que eu tô sentindo agora e do que eu quero fazer agora e do que eu passei nos últimos anos. Agora o futuro, então eu tô descobrindo o que o remédio tá me ajudando, o que é a minha personalidade, o que eu não conseguia fazer por conta da minha cabeça. Então vai ser novidade até pra mim. Esse vídeo ficou muito pessoal. Ficou muito da minha vida pessoal. Eu não gosto, tá? Não gosto de entregar tanto a minha vida pessoal pra vocês. Mas eu acho que é um pouco da consequência de ter, né, tanta gente que gostou de mim, tanta gente que perguntou por mim, tanta gente que me deu carinho esse tempo todo, que não me largou, que torce por mim até hoje. E é isso, gente. O influenciador de vocês agora... O influenciador de vocês agora é um doido. Tá louco, eu tô brincando. Mas quem não tá, né? E felizmente ou infelizmente, essa é a minha verdade de agora. Conto com a ajuda de vocês porque sim, eu estou voltando pro YouTube. Não tenho mais uma equipe, tá? Eu não tenho uma equipe grande porque o YouTube não me rende mais nada de monetização. Eu vou me esforçar muito pra tentar voltar com uma equipe grande, voltar a fazer muito melhor do que eu fiz até nos últimos anos. Até melhor, uma qualidade melhor, uma câmera melhor, uma luz melhor, um áudio melhor. Mas agora eu tô tentando entender que eu tô realmente... Vamos começar do zero. E foda-se, meu... Bom, é isso, sem muito filtro e muita edição. Um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.